boa noite, graças a paz, tudo bem? Deus abençoe a tua vida, como nós estamos iniciando aí, deixa eu me encontrar aqui, isso, iniciando aí, né, mais a última semana do mês de maio e adentraremos o mês de junho. E sabe, queridos, o mês de maio está acabando. O mês de maio foi um mês muito importante, tem sido ainda, que ainda estamos nele. O mês de maio é um mês onde nós falamos muito sobre família, não é? A importância da família e o que é a família, que às vezes nós achamos que família é papai, mamãe. Não. Isso é uma família, só que você depois, quando casa, você vai ter o entendimento de que eles não deixaram de fazer parte, não deixaram de ser parente, não deixaram de ter o vínculo, mas a tua família é você, teu marido, teu cônjuge, seus filhos, mas isso vai de entendimento para entendimento e tudo, e nós respeitamos, né? Cada um tem um entendimento que varia muito da criação. Mas hoje eu gostaria de falar sobre Jó. Abre sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 14, é uma passagem muito conhecida. E muitas vezes nós achamos que família não passa por dor de cabeça, que família não passa por lutas, que família não passa por provas, que família não passa por situações dolorosas, mas passa, irmãos. Você que é pai, você que é mãe, você aí que é pastor, pastora, homem, mulher de Deus, diácono, oficial de igreja, né? Todos nós passamos pelos dias bons, os dias não tão bons. Dona Wanda, boa noite. Pedrinho, meu amigo, homem de Deus aí, sacerdote, Deus abençoe. Tivemos aí com a pastora Ana e a pastora Vera no sábado passado, um final de semana extraordinário, irmãos. Foram... eu sou suspeito por falar, mas foi algo incrível que nós vivenciamos lá no sábado com a pastora Ana, a pastora Mãe Vera, e eu tenho certeza que é só o começo de muitas coisas que a Nova Jerusalém Taquara vai viver ainda nesse ano, em nome de Jesus. Queridos, e aí dando continuidade, Jó capítulo 14, acompanha comigo. Tá? Eu vou ler na nova versão internacional, que é a chamada NVI, mas eu gostaria de começar, que eu acho que tem algumas coisas aqui, eu quero falar com vocês, né? Quantas vezes a vida nos levou, nós tivemos até levando essa palavra domingo à noite, nós fomos ministrar em outra igreja, nós abordamos sobre isso também, quantas vezes, a vida nos levou a lugares de dor. Quantas vezes a vida nos levou a lugar de desesperança, a lugares de perda, situações que tudo parecia ter ruído, tudo parecia ter quebrado, a gente não tinha mais perspectiva de mudança, perspectiva de viver algo novo, perspectiva de esperança. Estávamos desesperançosos. E quantas vezes isso já aconteceu com a gente? E eu não vou falar para você que isso não acontece com aquele que é evangélico. Acontece com todo mundo. Nós somos seres humanos. Acontece. Aconteceu com Jó. Né? Acontece comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer um. Mas nós precisamos entender o que a palavra de hoje vai dizer. Jó capítulo 14, acompanha comigo a partir do verso 7. Diz assim a palavra de Deus, né? Jó 14, a partir do verso 7. É um breve tempo que a gente vai ter hoje, na quinta-feira. Eu sei que a hora é incomum, né, nós fazemos nesse horário, mas o Espírito nos direcionou e eu quero compartilhar com você. Vamos lá, a partir do verso 7. Para a árvore, pelo menos a esperança, se é cortada, torna a brotar, e seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro das águas, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Em outra versão, você vai dizer assim, como se fosse uma planta
nova. Vamos orar, Senhor, da vida da tua palavra, falar conosco nessa noite. Clamamos por misericórdia, clamamos para que o Senhor libere um tempo de entendimento da tua palavra nessa noite. Nesses minutos que teremos aqui, Senhor, que cada um ouvinte que pudesse conectar, ou aquele que vai ver posteriormente, nós possamos receber algo novo, não só para a nossa vida, mas para a nossa família. Um direcionamento, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Queridos, diz assim a palavra de Deus, né? Jó, ele estava ali, e por que eu usei o exemplo de Jó? Deus falou muito comigo por essa palavra, porque quando Jó ouviu essa palavra não foi para um tempo de vida específico na vida de Jó. Quero falar para você, essa palavra não estou falando que você hoje está ruim. Eu não estou falando que você hoje tenha tido perdas. Eu não estou falando que você hoje está quebrado, não. Porque essa palavra para Jó não foi apontando para um momento que ele estava vivendo, mas foi para uma estação. Sabe, eu quero falar para você, que se você que está ouvindo, se a estação que você vive, está vivendo, ou que lá na frente você possa viver, você vai precisar dessa palavra. A palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. A gente precisa entender que quando Deus ele liberou essa palavra, quando essa palavra foi liberada, ela foi com um propósito específico. Jó já tinha perdido seus filhos, Jó já tinha ouvido aquilo que ele não queria ouvir, mais notícias já tinham batido a porta de Jó. Sabe, e não foram simples más notícias. Jó só estava ouvindo assim: eu estou perdendo. O fruto, porque filho é herança, filho é promessa, filho é fruto de uma palavra liberada dos céus. Então Jó estava vendo aquilo tudo se esvaindo. Não chegava uma boa notícia. Eu não sei como está a sua vida, mas às vezes a gente começa o mês, termina o mês, achando assim: esse mês vai vir uma boa notícia, mas parece que a pressão só está intensificando. As boas notícias parecem que perderam o endereço da nossa casa. A boa notícia parece que perdeu o endereço da nossa residência. Mas eu quero falar para você aí, meu irmão, eu e você não buscamos boas notícias. Nós buscamos viver o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro, ele fala das boas novas. Uma boa nova que Jó viveu. Se fosse um dia de hoje, Jó ia estar conosco conversando, falando assim: eu vivi isso na pele. E eu quero falar para você que está assistindo. Sabe, Jó, ele chegou no fundo do poço, humanamente falando. Naturalmente falando, melhorei. Ele chegou no fundo do poço. Mas aí ele veio uma palavra, e não veio uma palavra falando sobre hoje, mas foi uma palavra profética que ele recebeu. Vamos lá, eu gosto muito de liberar sobre isso, uma palavra do sobrenatural. Às vezes nós buscamos o natural, mas tem uma palavra do sobrenatural de Deus para a tua vida hoje. Recebe aí, meu irmão, recebe, minha irmã. Existe uma palavra do sobrenatural de Deus para a tua vida. E a palavra do sobrenatural de Deus para a vida de Jó foi o verso 9. Como o cheiro de água, ela brotará e dará ramos como se fosse uma planta nova. Meu irmão, aonde que água tem cheiro? Então eu estou falando de uma estação que a nossa mente não consegue visualizar com os olhos naturais. A estação que nós conseguimos visualizar é uma estação do hoje. Não é a estação do que pode acontecer amanhã. Eu vou melhorar. Não é a estação do que vai acontecer amanhã. Sabe, aqui a palavra foi: olha, você pode estar quebrado. Você pode estar ouvindo mais notícias. O médico pode ter dito já que não tem solução para a tua vida. Os credores já podem ter batendo a tua porta falando: eu vou cortar a luz, eu vou cortar a água, eu vou cortar o gás. Você já deve estar desesperado porque aluguel disso, conta disso para pagar. Talvez a saúde de um parente seu, talvez o seu casamento, talvez o desemprego, isso esteja já te levando até enfado, te levando a estresse, levando a estafa. Mas eu tenho a palavra de Deus para a tua vida hoje: ao cheiro das águas. A promessa foi dada.
E essa é uma promessa falando assim: ei, vai haver o sobrenatural. Porque a água não tem cheiro, então aqui aponta para um tempo específico do sobrenatural de Deus na tua vida. Chegou um tempo específico do sobrenatural de Deus na vida de Jó agir. Existe um tempo específico do sobrenatural de Deus agir na nossa vida, e não é no nosso tempo. Não é nos nossos achismos, não é no nosso desespero, não é quando a gente acha que Deus tem que entrar em ação. Meu irmão, Deus ele não chega atrasado. Deus, além de não chegar atrasado, Deus ele é intencional. Tudo, a palavra do Senhor vai dizer, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem um plano sobre a tua vida. Eu até mandei uma palavra, essa, se eu não me engano, foi terça-feira. Deus tem um plano para a tua vida. E esse plano, independente de tudo aquilo que a gente esteja vivendo, passando, esse plano não mudou. Eu vou falar de novo. Alguém recebe essa palavra aí. Deus tem um plano para a tua vida. Independente das provas, dos desertos. Por que eu estou falando de prova, deserto, tribulação, tormenta, tempestade? Porque esses fatores, eles acabam afetando a nossa vida e acaba arrancando da nossa mente, do nosso coração, e nós acabamos esquecendo de tudo aquilo que o Senhor já falou que vai fazer. Por quê? Porque a tribulação, as dores de um tempo presente, está falando mais na nossa alma do que a palavra de Deus. Isso é perigoso. Meu irmão, não esqueça aquilo que Deus falou. Pastor, mas eu estou em ruína. Não esqueça aquilo que Deus falou. Pastor, mas eu estou em frangalhos. Eu estou devendo a todo mundo. Eu não tenho crédito na praça. A minha família me abandonou. Não esqueça aquilo que Deus falou. Vem comigo aqui. Deixa eu pegar aqui. E aí você vai dizer assim, poxa, mas o que Deus falou? Vamos lá, uma passagem linda. Jeremias 29. Abre a tua Bíblia aí, Jeremias 29. Mas abre a Bíblia papel, permaneça conectado. Jeremias 29. Olha o que Deus falou. Lá no verso 11, né? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro, dependendo da sua versão, um bom futuro. Entenda, Deus tem esse plano, e se ele é imutável, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Os planos de Deus a meu, a seu, a nosso respeito, eles não mudaram. Sabe, irmãos, aconteça o que acontecer, venha o vento que vier, por maior que seja o deserto, por maior que seja a adversidade, por mais violenta que esteja a tempestade, os planos de Deus a nosso respeito, eles não mudaram. Pega essa palavra. Sabe aquele plano que Deus tem a seu respeito, o plano de te fazer prosperar, ele não mudou. Aquele plano que Deus tem a nosso respeito, a teu respeito, respeito a tua casa, de gerar uma paz, a paz que excede todo entendimento, de não só gerar, mas de permanecer na tua casa. Esse plano continua. Sabe aquele plano de Deus de dar um futuro, uma dinastia, uma família sacerdotal, uma família gerada, dando continuidade no altar, e isso continua a mesma coisa. Os planos de Deus, eles não mudaram a seu respeito. E às vezes nós nos esquecemos disso. Por quê? Porque o deserto está muito longo. Por quê? Porque os Golias são muito altos. Por quê? Por causa de uma perda, por causa de escassez. Olha, cadê o Jeová Jireh? A perda, a Bíblia vai dizer, a mãe pode se esquecer de um filho, mas Deus, ele não esquece de nós. O número de fios que tem da nossa cabeça, por mais que seja assim, né, irmão? O número de fios que tem da nossa cabeça, ele sabe. Então eu estou falando de um Deus
Que Ele está falando para mim e para você nessa noite, ao cheiro das águas vai mudar, ao cheiro das águas a planta que já morreu, ela vai voltar a crescer, ao cheiro das águas aquele que estava desacreditado vai vai voltar a ter credibilidade, ao cheiro das águas. Mas como o cheiro das águas? Na hora em que o sobrenatural vier sobre a tua vida. Às vezes nós estamos muito focados no natural, muito focados nas coisas que nós não estamos vendo, muito focado naquilo que aos nossos olhos não está mudando, não está acontecendo. Mas, irmão, Deus está trabalhando. O profeta vai dizer: nunca se ouviu um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Sabe como é que eu vou esperar em Deus? Como é que eu digo que se eu espero em Deus, se eu abandono os planos que Ele tem para mim? O próprio salmista vai dizer: espera em Deus, pois ainda num tempo, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser esse ano, pode não ser ano que vem, pode não ser nessa década, pode não ser na outra década, mas a palavra do Senhor vai dizer: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Irmão, isso é a palavra profética, eu estou falando do sobrenatural. Estamos muito preocupados com o natural, e estamos nos esquecendo do sobrenatural que age na nossa vida. Por favor, pega essa palavra sobre a tua saúde. Por favor, sobre a vida dos teus filhos, sabe, irmãos? Vocês sabem tudo aquilo que a gente tem vivido de forma intensa em relação que Deus tem nos permitido viver em relação a Ana Luísa. Então eu acredito que ao cheiro das águas o sobrenatural vai chegar em nome de Jesus. E eu quero liberar para a tua vida também, sabe, essa situação conflitante que está tirando o teu sono, essa situação conflitante que está desestabilizando, abalando a tua fé, que está gerando dúvidas sobre a decisão que você tomou. Aleluia. Sabe aquele momento que você se pergunta: será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou me movendo de forma certa? Só porque situações estão mexendo com a tua alma. Está angustiante, irmão. E é nesse momento que a gente precisa lembrar que os planos de Deus, eles não mudaram a nosso respeito. Aquele plano de, no lugar da vergonha, vir a dupla honra, permanece de pé. Aquele plano de abrir águas no meio do ermo, permanece de pé. Aquele plano que o Senhor chegou para Davi e falou assim: olha, Davi, a tua casa, eu vou estar sempre com a tua linhagem. É como se Deus está falando com você hoje, sobre os teus filhos, sobre a tua casa. Ele vai estar sempre com a tua dinastia. Esse plano não mudou, permanece ativo, permanece o mesmo, porque o nosso Deus, Ele não se arrepende e Ele não mente. Irmãos, Deus, ele chega para Jó, a gente já está encaminhando para o final, em meio à ruína que Jó estava vivendo, e fala: ao cheiro das águas. E você, em meio à ruína, em meio ao momento quebrado que está o teu coração, em meio a dúvidas, se você recebe essa palavra, você acha que vai ser assim, ó, né? Você acha que vai ser tipo de miojo? Deus falou, é agora. Sim, pode ser. Porque naquela hora tudo parecia o fim para Jó. Tudo parecia. E se a gente for ver Jó 42, vai ver que ele está dizendo que tudo aquilo que ele viveu, Jó viveu, ele sabia de onde tinha vindo. E uma das coisas que mais me fascina na história de Jó é que ele ouviu essa palavra, as coisas não melhoraram, mas Jó permaneceu. Ei, guarda o que eu vou falar para você. Hoje eu estava vendo um vídeo no Instagram do pastor José Valando, homem de Deus, e uma igreja, a Igreja Batista Atitude, uma igreja referência, né? Nós sabemos disso, uma igreja que Deus tem abençoado também, assim como a nossa, assim como a Monte Sião, assim como outros ministérios, Universal,
ADVEC, Church, eu tenho certeza que Deus tem abençoado. Sabe, irmãos? Então, ele falou algo assim: o que nós fazemos com o que está sobrando? E eu parei para pensar. Às vezes a gente passa por dores, passa por situações como a Silvana, né? A mãe dela machucou o joelho hoje. Nós vamos orar assim, Silvana, em nome de Jesus. Às vezes você perdeu um bem, ou você está sem força, né? E você acha que aquela situação vai te levar a um tempo de depressão. Aquela situação que você viveu e veio de uma forma inesperada vai te levar para um momento de lamento. Vai te levar para um momento onde você vai se esconder e aonde você vai se questionar vários momentos. Por que Deus? Por que Deus? Só que o que nós estamos fazendo com o que sobrou? Ele fez essa pergunta e eu quero refazer essa pergunta para você. O que você está fazendo com o que sobrou? Você está ferido? Conforme a mãe da Silvana se machucou hoje, ela está ferida, às vezes deve estar se questionando várias decisões, por que Deus permitiu. Tudo bem, faz parte. Mas o que vocês estão fazendo com o que sobrou? O que eu estou fazendo com o que sobra? Como assim, pastor? O que nós estamos fazendo com a nossa fé em Deus? Sabe, irmãos? O que Jó fez? Porque Jó recebeu a palavra e nada mudou naquele momento. Mas o que Jó fez? Ele simplesmente permaneceu. Eu vou falar para você. Deus deu uma palavra. Ele é o dono do tempo, é o dono das estações. Então não importa se hoje nada muda, não importa se amanhã nada muda, fica com a palavra que foi liberada. Porque a palavra nunca volta vazia, diz o Senhor. Fica com a palavra que foi liberada, e a palavra que foi liberada foi ao cheiro das águas, a esperança. É uma esperança de vida, ainda que tenha tirado tudo de você, Jó. Ainda que você esteja padecendo, ainda que nem a sua própria esposa te apoie, aqueles amigos que você achava que eram os amigos não são, ainda que tudo tenha se perdido e você está cheio de chagas, ô Jó, quanto que eu vou falar para você? Ao cheiro das águas as coisas o cheiro das águas vai voltar a ter vida onde não tem mais. A planta que morreu vai voltar a crescer ao cheiro das águas. Então o que eu quero falar para mim e para você hoje, igreja? Essas coisas, os milagres, a restauração, a restituição, até mesmo o fato de você se restabelecer em Deus, fortalecer a tua fé, ela vem mediante o agido sobrenatural de Deus. E nós estamos muito preocupados com o natural, estamos nos esquecendo do sobrenatural. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras permanecerão, diz o Senhor. Nós precisamos nos mover como nele. Atos 17 vai dizer: nele existimos, nele nos movemos. Para que nós possamos nos mover nele, nós precisamos nos mover no sobrenatural de Deus. Irmão, o plano de Deus continua de pé. E só vive esse plano quem se move no sobrenatural, né, Pedrinho? Só se movendo no sobrenatural. Olha, sábado, a pastora Ana trouxe uma palavra. Meu Deus do céu, Jesus, que benção aquela palavra. Mas se a gente não se mover no sobrenatural, a gente vai achar que nada está acontecendo, que nada está mudando. Mas enquanto a gente está aqui fazendo essa live, irmãos, não importa o número de pessoas que entraram, está tendo uma batalha no reino espiritual. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. É o sobrenatural. E Deus está nos chamando a atenção. Ainda que no natural tudo esteja ruído, tem uma palavra no sobrenatural para mim e para você. Ao cheiro das águas as coisas vão mudar. Poxa, você vai dizer assim: pô, mas água não tem cheiro. Água não tem cheiro para quem se move no natural. Mas para aquele que se move no sobrenatural, lembra que os planos de Deus permanecem de pé. Até o Pedrinho botou aqui: mover no sobrenatural é um desafio, irmãos. É um desafio.
Sabe, você se mover no sobrenatural é um desafio para o nosso natural. Você acha que não foi um desafio para Jó? Se manter íntegro, porque Deus apresentou ele ao diabo. Eis meu servo Jó, justo, fiel. Como é que você vai manter a fidelidade quando está perdendo tudo? Está perdendo tua família. Como é que você vai manter? Porque a fidelidade não está atrelada àquilo que você faz, mas está atrelada aqui ao teu coração. O coração de Jó estava atrelado a Deus de uma maneira extraordinária. A gente quer andar no sobrenatural, é um desafio. E o desafio está posto. Mas pastor, por que está posto? Porque Deus já falou. Os planos de Deus, Ele já deu a planta. Os meus planos para a tua família são esses. É plano de fazer prosperar a tua casa. É plano de dar paz para a tua casa. É plano de dar um bom futuro para a tua casa. Esses são os meus planos. Mas para que você viva os meus planos, você precisa se mover no sobrenatural. O natural vai fazer de tudo para nos desestabilizar espiritualmente, emocionalmente. Vai fazer de tudo para nos desestabilizar. Mas é nessa hora que a gente precisa lembrar que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós somos daqueles que confiam no braço forte do Senhor. Se Ele disse, está dito. Se Ele prometeu, vai ser feito. Porque Ele não tinha por quem jurar e jurou por Ele mesmo. Então, meu querido, pega essa palavra nessa noite, sabe? Porque a gente às vezes Deus fala com a gente várias situações, várias palavras, e a gente às vezes quer saber até demais. Por exemplo, Deus não falou que vai florescer, que vai recomeçar, e aí vai aquela pergunta, mas como recomeçar se eu perdi tudo? Como é que eu vou florescer se eu não tenho mais ânimo? Meu irmão, para de querer saber como Deus vai trabalhar. Eu vou falar para você, Deus está trabalhando. Ou tu acredita no sobrenatural, ou então tu para. Se move no sobrenatural, porque senão a gente vai ficar paralisado. Vai entrar num tempo de inércia. A gente tem que sair da nossa zona de conforto, colocar nossa fé em ação e crer no sobrenatural. Por quê? Porque ao cheiro das águas, no sobrenatural tudo muda. Eu falei, ao cheiro das águas, no sobrenatural tudo muda. É filho que se rende e pede perdão e perdoa. É marido que volta atrás e se arrepende e dobra os pés e volta para os caminhos do Senhor. É família que estava quebrada, que é restaurada. É um que te diz, que abre a boca e fala, não dá mais para mim, eu não tenho mais força. Que entende que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É outro que começa a falar assim, eu não quero mais saber de igreja e vai para o mundo. Aí esse vem de volta, eu me arrependo, não existe lugar melhor do que na casa de meu pai. Aos pés da cruz, no sobrenatural, ao cheiro das águas, tudo muda. Você quer mudança, vem para o sobrenatural. Eu estou te convidando hoje para você vir para o sobrenatural. Porque é no sobrenatural que os milagres acontecem. Os milagres acontecem primeiro no sobrenatural, irmão, para depois vir para o natural. E a gente precisa ter esse entendimento. Pô, pastor, não, mas os milagres... irmão, o que o Senhor falou para aquele enfermo que os amigos deixaram? Primeiro ele curou o quê? Aquilo que os olhos não viam, para depois curar aquilo que os olhos viam. Então pega essa palavra aí, a gente está terminando. Às vezes, você lembra daquela passagem quando o profeta Elias mandou o moço subir? Ele ficou sobe, desce, várias vezes. E até que chegou no momento que ele falou assim, olha, eu só vejo uma pequena nuvem. Sabe, irmãos? Ao menor sinal da esperança de Deus, ao menor sinal da esperança de Deus, é quando você olha e diz, opa, vai florescer. Talvez essa mensagem seja um menor sinal para você. Talvez um louvor seja um menor sinal para você.
Talvez a oração de alguém, talvez é uma pregação que você tenha assistido no YouTube ou no Instagram, seja o menor sinal de Deus para você, mas é quando aquele sinal vem, é quando você olha e diz, puxa, vai florescer. Vai ter um recomeço. Aquele momento onde as pessoas simplesmente, aquilo que as pessoas destruíram, aquilo que o deserto me fez esquecer, eu estou resgatando. Aquilo que as tempestades me fizeram esquecer, eu estou resgatando. Eu vou voltar a florescer. A minha família vai ter um novo começo. Por quê? Porque Deus falou que vai fazer. Eu não sei como, mas Deus vai fazer. Então pega essa palavra para a tua vida. Amém? Então hoje, irmãos, a noite hoje é para a gente pegar essa palavra e ruminar como família. Porque a nossa primeira igreja é dentro de casa. Reúna seus filhos, reúna seus pais. Ore por eles. E ainda que a fé esteja abalada, ainda que alguma situação esteja gerando desconforto, lembra eles que os planos de Deus não mudaram. Né? Isso mesmo. Vamos declarar, Pedrinho, em nome de Jesus, vai brotar. Pedrinho liberou aí, irmão. Sabe, sobre a vida da tua mãe, Silvana, vai brotar. Vai brotar. O que se perdeu, vai brotar. A alegria que se perdeu vai brotar, vai renascer, vai florescer de novo. Sabe, você que está assistindo essa live, você que for ver posteriormente, tudo aquilo que você acha, né, Jonathan, que não tem mais jeito, mas se Deus falou, fica em paz. O pequeno sinal é Deus dizendo para mim e para você, fica tranquilo, vai florescer. Fica tranquilo porque vai florescer. Deixa eu falar pela terceira vez, pega essa palavra. Fica tranquilo porque vai florescer. Amém? Nenhuma dificuldade dura para sempre. Nenhuma tempestade dura para sempre. Nenhum deserto dura para sempre. Nenhum gigante é grande demais, é maior que Jesus. A única coisa que dura para sempre é Ele. Aquele que do nada criou tudo, aquele que no meio do caos disse, haja luz e houve luz. Basta uma palavra para mim e para você, e a palavra já está sendo liberada. Ao cheiro das águas vai brotar, vai voltar a brotar, vai voltar a alegria, vai voltar ânimo, vai voltar fé, vai voltar expectativa, vai voltar novos sonhos, vai voltar a brotar. Não porque o Tadeu falou, não. Porque o Tadeu, quem sou eu, querido? Vai voltar a brotar porque aquele que criou o céu e a terra e tudo que nela disse, ao cheiro das águas vai brotar. E tudo aquilo que ele diz, ele faz. Amém? Posso orar por você nessa noite? Feche seus olhos aí. Senhor, nós colocamos diante de Ti a cada um que esteve conectado conosco. Nesse tempo breve, o Senhor nos deu essa palavra, queimou essa palavra, mas que o Senhor possa abençoar. Abençoa a vida de cada um, Jesus. O ministério, as igrejas de cada um. O ministério familiar, sacerdotal, saúde. Lembra da mãe da Silvana, lembra da dona Vera. Tu sabes por que o Senhor permitiu que aconteceu isso. Mas às vezes o Senhor permite algumas situações para a gente poder entender os planos de Deus para a nossa vida. Com entendimento, Senhor, nós precisamos voltar a lembrar que os seus planos permanecem de pé. Os planos de nos dar um bom futuro, um casamento abençoado, uma família próspera, unida no Senhor. Os planos de fazer prosperar o reino de Deus através da nossa vida. Os planos da manifestação do Cordeiro. Esses planos permanecem ativos. Esses planos permanecem de pé. Abençoa o teu povo nessa hora. No nome de Jesus eu te peço, abençoa no nome de Jesus.
Ó Pai amado, Pai querido, glorifica o teu nome nessa hora, em nome de Jesus. Eu te suplico que o sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor, possa agora começar a visitar lares, famílias, ruas, visitar mentes, visitar corações, que o sangue de Cristo possa passar em revista agora todas e quaisquer situações, que o Rei dos Reis ele possa entrar, agir, se manifestar nessa noite de algo extraordinário, ainda que a nossa mente não veja, ainda que os nossos ouvidos não ouçam, ainda que os nossos olhos permaneçam tapados, o Senhor possa agir, vai voltar a brotar, vai voltar a florescer no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe tua vida, querido, que Deus abençoe a tua casa e que o nome de Jesus seja manifesto. Amém. Estamos terminando. Se você quer abençoar o ministério, eu vou deixar aqui a chave Pix, tá? O ministério não é meu, o ministério é de Jesus. Eu falo lá na igreja que nós temos uma responsabilidade muito grande, a responsabilidade de multiplicar o ministério, de dar continuidade. Foi quando Jesus disse para os discípulos, e de fazer. E às vezes nós achamos que nós não estamos fazendo. E realmente não estamos, irmãos. Nós precisamos fazer mais. Tudo aquilo que fazemos ainda é pouco. Precisamos fazer mais. Deus tem posto algo na tua mão. E o que Deus tem posto na sua mão pode acessar a outros. Pode multiplicar o reino de Deus. Às vezes uma oferta, você dá uma oferta e você não tem nem noção. Aquela oferta fez com que vidas fossem alcançadas por intermédio de uma rede social, por intermédio de uma ação social, por intermédio de um abraço, de uma palavra. Então eu quero incentivar você a ser fiel, irmão. Ser fiel no seu dízimo, ser fiel na sua oferta. Deus colocou na tua mão, então multiplica. Investe no reino de Deus. Eu vou deixar aqui o CNPJ da igreja, que é a chave Pix, tá? CNPJ 10 193 915 0002 dígito 03. Vou repetir. 10 193 915 0002 dígito 03. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe a tua casa. Fica aqui essa palavra, guarda, essa palavra não é minha, é de Jesus, sabe? Jesus nos deu essa palavra para um tempo específico, que você seja cheio por intermédio dessa palavra. Você chegou depois, daqui a pouco meu cunhado vai colocar no YouTube, entra lá, você vai ver. Que o nome do Senhor Jesus abençoe a tua vida. Quero te lembrar do nosso compromisso. Domingo, escola bíblica dominical, culto é de manhã, domingo o culto é de manhã. Se você não esqueça, se você puder, não esqueça, domingo o culto é de manhã. Eu quero convidar você para lá abençoar minha vida, que domingo eu completo mais um ano de vida, mais uma primavera, tá? Eu não quero te pedir presente. A única coisa que eu quero é que você permaneça firme aos olhos do Senhor. Firme com o Senhor Jesus. Amém? Que a mão do Senhor esteja sobre a tua vida. Que Deus te conceda uma noite abençoada, uma sexta-feira de milagres, provisões, uma sexta-feira de sinal de Deus. E você possa dizer, opa, Deus está me fazendo florescer. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão, as doces consolações do Eterno, permaneçam sobre a tua vida e sobre a tua família, de agora e para sempre. Aquele que crê, recebe e aceita essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique em paz, que Deus te abençoe. Somos família, somos igreja. Shalom, shalom. Deus te abençoe, querido.